Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. E hoje eu estou aqui para falar sobre casamento. Antes de orar pelo seu casamento, eu queria compartilhar uma palavra com você, que ela fala sobre enchendo as talhas. Em um casamento onde Jesus está presente, o fim de todas as coisas sempre pode ser melhores do que no começo. Mas esse não é o padrão do mundo. Os casamentos que nós temos vistos hoje em dia, essa não é a realidade nos casamentos, em que a convivência passa dos poucos anos até uma mentira aceita por muitos. De que o bom do casamento, não dura mais que 7 anos. Mas por que eles dizem isso? Porque não há mais alegria no relacionamento, porque os sonhos e os castelos já ruíram, já não há mais disposição para investir no casamento, porque na verdade o vinho já acabou. Pastor, mas que vinho é esse? Por isso eu quero ministrar para você uma palavra que tem como título Enchendo as talhas. Em João capítulo 2, do verso 1 ao 11, nós temos uma história de um casamento em que Jesus fez um grande milagre. Aliás, o Senhor deu início aos milagres justamente nessa festa de casamento. Preste atenção. Em João capítulo 2, verso 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ali estavam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação e que levavam 1, 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água com as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como esse, deu Jesus o princípio aos seus sinais de Caná da Galileia, manifestou a glória e aos seus discípulos. Pastor, qual é a aplicação dessa palavra para o seu casamento? No começo, era tudo romantismo e alegria. A comida queimada, a carne salgada, era motivo de riso. Havia planos, sonhos para a vida dos dois. Tudo parecia gostoso e interessante. Mas como tudo na vida se acaba, um dia o vinho acabou. A alegria e a motivação de estarem juntos simplesmente acabaram. E o interessante é que, mesmo no casamento de pessoas que já tiveram o Senhor Jesus, que já convidaram Jesus para a festa, o vinho pode se acabar. Porém, Jesus está presente. O milagre sempre pode acontecer. Todas as coisas se tornam possíveis. Nenhuma história é definitiva. Nenhum problema é final. Em João capítulo 2, versos 6 e 7, diz: estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. O que Jesus fez então? Transformou aquela água em um vinho muito melhor do que eu estou experimentando no começo da festa. Creio que o vinho que o Senhor pode nos dar
a cada dia trará mais prazer ou alegria do que já tem provado no começo do casamento. A glória dessa última casa será maior que a primeira. A forma que Jesus transformou a água ínspe em vinho saboroso da melhor qualidade nos mostra que ele transforma ainda hoje um casamento ínspido e até morto em um tonel de vinhos novo e saboroso. Mas o que Jesus determinou que fosse feito? Que se enchesse 6 talhas, cada uma com 100 litros, para que pudesse fazer um milagre. E nós também hoje, todos nós, tanto o noivo que se casam hoje, quanto nós que já somos casados, precisamos encher as talhas. Quais são as talhas, pastor, que precisamos encher nesses dias? A primeira talha é a da obediência. Jesus mandou que enchesse as talhas. A princípio, parece estranha essa ordem. Assim também, às vezes, não compreendemos como uma solução simples da palavra de Deus pode resolver uma situação tão difícil no casamento. Lembre-se de Naamã. A ordem do profeta era simples, parecia algo sem sentido. Mas, uma vez que Naamã obedeceu, ele viu o milagre. Então, mesmo que não entendamos como certas coisas simples poderão melhorar o nosso casamento, precisamos obedecer a Deus. A parte sobrenatural é com Deus, mas a natural é totalmente nossa. No que diz respeito ao casamento, não funciona julgar toda a responsabilidade para Deus ou para o nosso cônjuge. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande se queremos ver um milagre diário no nosso casamento. Somos nós que enchemos de água as talhas. Então, Deus pode transformá-la em vinho. Talhas vazias não pode receber o vinho novo. Sempre que eu aconselho os casais, eu percebo que eles querem mudança. Então, qual é o problema, pastor? Eles não estão dispostos a obedecerem a palavra de Deus. Todos querem ver uma mudança do seu cônjuge, mas não querem tomar a cruz, não querem renunciar ao ego, não querem mudar primeiro. A ordem dos fatores na matemática de Deus é inversa à nossa. Para Deus, sempre a ordem é essa. Primeiro você obedece, depois você tem um milagre. Portanto, o conselho que eu te dou para você, casal, é que encham a talha da obediência. Obedeçam simplesmente ao Senhor. Não se embriaguem com o próprio ego, com as próprias vontades, nem com as próprias reivindicações. Resolvam obedecer a Deus e a sua palavra. Esse é o primeiro segredo para um casamento feliz e abençoado. Jesus mandou que 6 talhas fossem cheias. A segunda talha que nós vamos chamar de talha do arrependimento. Por quê, pastor? Porque ao olhar para dentro da talha, a primeira coisa que você vai ver é o seu próprio reflexo sobre a água. Se pudermos ver a nossa própria condição, os nossos erros, a nossa parcela de culpa, então desfrutaremos do vinho dessa talha. Outro motivo pelo qual essa talha representa o arrependimento é que, em João capítulo 3, verso 5, Jesus disse que precisamos nascer da água e do Espírito. E pelo contexto, ficamos sabendo que a água aqui aponta para o batismo de João. E o batismo de João aponta para o arrependimento. Portanto, as águas do nosso casamento não poderão ser transformadas em vinho a menos que comecemos com arrependimento. O arrependimento envolve uma convicção mental do erro. Eu preciso ter clareza e aceitar o fato de que eu fiz é errado. Uma contrição no coração. Eu necessito introduzir o coração, o arrependimento. É uma prontidão do coração de mudança. É uma decisão de abandonar o pecado. Está relacionada à mudança de atitude no coração. Uma decisão de mudar. Muitos casais nunca reconhecem o pecado nos seus relacionamentos, por isso estão perdendo o vinho. Eu não estou falando aqui de pecados cabeludos e grotescos, como traição, por exemplo, mas de pecados rotineiros. Esses são os mais traiçoeiros e perigosos, pois são com pequenos vazamentos.
Se você nem se percebe que o vinho está acabando, o resultado desses pecados será que a alegria e o prazer de estarem casados vai se acabando, até que já se torna insuportável estar juntos. Quais são esses pecados, pastor? A indiferença. Estão juntos, mas já não estão cuidando de um para o outro. Já não há preocupação pelos interesses do cônjuge. Já não há empatia com os sentimentos. Já não há encargo e nem disposição para suprir a necessidade um do outro. Há muitos que fazem o jogo da passividade. Já não emite opinião nas suas decisões da casa. Já não se preocupam com os detalhes da vida do cônjuge, como roupa, lugares que vai, amizades. Isso tudo já não faz diferença para eles. O egoísmo, eu e não nós, se torna o centro do relacionamento. Já não é o nosso dinheiro, a nossa casa, nosso projeto, a nossa viagem. Porque os sonhos individuais tomaram espaço dos sonhos coletivos. A frieza. O casamento tem que ser vivido com ardor e com paixão. O casal deve manter o fogo do amor e do interesse sempre aceso. Quando não amamos com intensidade o nosso cônjuge, pecamos contra ele. Abrimos uma brecha para a infidelidade no coração. O próprio Deus não aceita um amor sem paixão. Em Apocalipse capítulo 2, verso 4, tenho contra ti, porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O desrespeito. Com o passar dos anos, com a convivência diária, todos nós tendemos ao desrespeito. Então pecamos com palavras ásperas, impensadas, com gritarias e grosserias, muitos até com agressões físicas, jogando na cara o passado que deveria estar enterrado, com críticas em relação aos sentimentos, ao físico ou alguma deficiência do nosso cônjuge. Se nós queremos um vinho novo de Deus para o nosso casamento, precisamos encher as talhas com as águas do arrependimento. Enquanto não reconhecemos e não nos arrependemos dos nossos pecados, ele será como um câncer que vai corroendo aos poucos o relacionamento até matar completamente. A terceira talha da palavra de Deus. Na Bíblia, água também significa a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como água, tem o poder de tirar as manchas, tirar a mácula, arrancar as rugas da nossa vida. Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem rúgula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Precisamos conformar o nosso casamento à forma da palavra de Deus. Jesus disse que a nossa casa precisa ser edificada sobre a rocha da prática da palavra. O problema entre nós é que somos belos ouvintes, mas péssimos praticantes da palavra de Deus. O que temos recebido de Deus nos cultos aos domingos, no cursão, no CTL, nas reuniões de discipulado, nas células, é um alimento sólido com revelação. Mas não podemos enganar a nós mesmos. Quem ouve e pratica a palavra será abençoado. Em tudo o que fizer será próspero. Mas o que ouve e não pratica, além de ver a sua casa caída, terá julgamento severo, porque conhece o caminho e não seguiu. Em João capítulo 1, verso 8, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado em fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Muitos estão se enganando, construindo seu casamento sobre areia. Por isso é inevitável que um dia a casa caia. A palavra de Deus é uma semente. Se a semeamos no nosso casamento, podemos colher uma vida gratificante e segura. Sobre a rocha, a palavra de Deus. A talha do Espírito Santo é a quarta. Tudo o que Deus faz, o faz pela palavra e pelo Espírito. A quarta talha precisa ser cheia com a água do Espírito. Jesus disse em João 7,38 que o Espírito seria como uma fonte a jorrar dentro de nós. João capítulo 7,
verso 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Não podemos abrir mão da unção de Deus em nenhuma área da nossa vida. Você precisa da unção de Deus no seu trabalho, no seu ministério, na sua liderança, acima de tudo em sua casa. A unção que te capacita a fazer a vontade de Deus e vencer a sua própria vontade. A unção de Deus que faz você andar sobre o sobrenatural. Estratégias que não falham, palavras sábias no tempo oportuno, equilíbrio emocional na hora da pressão, clareza com respeito às decisões importantes da vida. Então veja, se você não está cheio do Espírito, se você não anda cheio do Espírito, você está perdendo a sua maior e mais eficaz arma, o seu melhor e mais eficiente catalisador de bênção. Sem essa água viva na talha do seu casamento, você definitivamente não experimentará um vinho novo. A quinta talha é a da transparência. Uma das características mais marcantes da água é que ela é transparente. Quando nós enchemos a quinta talha, começamos a nos despir de toda a aparência, de todo fingimento, de todo medo e temor, de todo sentimento repressor e maligno. A honestidade diante de Deus e diante do cônjuge tem um poder renovador e transformador, quem vai além da nossa compreensão. Entretanto, essa transparência com o cônjuge não pode ser uma janela para a licenciosidade. Essa transparência não pode ser uma desculpa para manifestações carnais e sem objetivos. Eu já vi maridos contar que uma mulher mexeu com ele na rua somente com motivação para causar ciúme e insegurança no seu cônjuge. Mas de que tipo de transparência eu estou falando? De transparência que se torna uma porta para a liberdade de expressão e de sentimentos profundos, para uma confiança que permite a verbalização de pensamentos íntimos, para uma cumplicidade que permita o compartilhar de dúvidas e temores. Eu creio nesse tipo de transparência. Pode fundamentar uma amizade íntima entre o casal e consolidar a fidelidade irrestrita entre os cônjuges. A palavra de Deus diz que no Éden, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso nos fala de completa transparência. Isso aponta para um relacionamento de onde não há motivos para se envergonhar, pois nenhum sentimento ou pensamento, porque na verdade eles são, o que interessa a um, interessa a outro. Esse era o propósito de Deus antes do pecado e continua com certeza sendo hoje. Podemos esperar um vinho gostoso e forte quando nos dispusermos a encher a nossa taça de água limpa e transparente. A talha número 6 é a talha da fé. Quando nos enchermos da última talha, podemos estar um tanto desanimados e cansados. Afinal, já foram 600 litros de água. Talvez o que passe por sua mente é: o melhor que seria comprar outro vinho, ou abandonar o casamento que virou água, e buscar um vinho novo lá fora. Mas isso é um grande engano, pois todo relacionamento se desgasta. Por isso precisa das talhas cheias, do milagre do vinho novo. É que aqui que entra a nossa fé. Fé para plantar, esperar a colheita. Fé para declarar acima das circunstâncias. Fé para não andar por vistas, mas pela palavra de Deus. O nosso raciocínio natural é que não tem mais jeito. Isso é impossível. Eu sinto aversão à minha esposa, ao meu esposo. Ele tem verdadeiro nojo de tocar em mim. Parece-me que é impossível reverter isso. Mas o meu conselho para todos os casais nessa hora é que não olhe a água natural dentro das talhas. Comece a servir aos convidados. Não pare com a festa do seu casamento. Você vai ver como o milagre vai acontecer. Deus não vai dar para você uma esposa ou um esposo novo, ou um outro marido para você. Deus vai fazer é transformar o seu casamento. Deus vai fazer um milagre da transformação, da água insípida e sem gosto em um vinho novo e saboroso. E a única coisa que você precisa fazer
é manter as talhas cheias. Pastor, como é que é isso na prática? No princípio, você volta a dizer que ama sua esposa, que ela é a melhor de Deus para você, ou que o seu marido é um presente de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso vai soar como falso e artificial. Mas depois de falar algumas vezes, você será embriagado com o vinho novo, de um amor apaixonado, de que você não sentiu nem quando você namorava. Não havia uma ordem para encher as talhas, mas não deixe nenhuma delas vazias. A cada dia do seu casamento, encha as talhas da obediência, do arrependimento, da palavra de Deus, do Espírito Santo, da transparência e da fé. Comece a servir essa água para todos os seus amigos. Vá vivendo e festejando o seu casamento, mas sempre com a talha cheia. Então, você desfrutará diariamente do milagre, da transformação e da vida abundante de Deus. Aleluia! Nessa hora, eu quero orar pela restauração dos casamentos, do seu José Coutrinho, da Guiomar, da Rainara, do Everson, do Celso e da Amanda, do Ricardo e da Marcela, do Ricardo e da Érica, do Rubem Júnior, da Aline Nogueira, da Carol. Eu oro pelos casais que querem ter filhos, o Ricardo, a Táfnis, o Juliano, Wesley e a sua esposa. Eu oro também pelo Tiago e pela Miriam, para que Deus venha restaurar o seu casamento. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. E nessa hora, oramos por todos os casais que estão ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo fala ao seu coração, removendo toda mágoa, toda dureza no coração, toda falta de perdão, toda falta de compreensão, toda falta de sabedoria, de intimidade. Que nessa hora seja liberada no seu coração, para que eles possam ter o seu casamento restaurado, a sua família restaurada, a sua intimidade restaurada. Nós declaramos pela fé que esses casamentos são abençoados, que a palavra de Deus se cumpra, e que Deus uniu, não separe o homem. Nós declaramos, Pai, que o vinho novo é liberado sobre a vida dessa família, que esses casais vão testemunhar para a glória do teu nome, da restauração, da restituição do seu casamento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa palavra edificou a sua vida, me ajude a compartilhar com outras pessoas, com outros casais, que possa ser que nesse momento estão precisando de ajuda, estão precisando ouvir de Deus. E eu creio que Deus vai restaurar, vai restituir a vida deles, o seu casamento e a sua família, em nome de Jesus. Amém?